Olá, meu nome é Stefania Zonaro. Estamos aqui para um vídeo mais do que especial aqui do nosso ensaio Formação do Leitor. Hoje eu venho trazer um comentário e um aprofundamento sobre a questão do que é ouvir história e do que é falar histórias. Quando a gente fala em ouvir e falar, nós estamos falando sobre o ponto de vista da oralidade, sobre o ponto de vista da escuta, claro, mas o que que isso significa quando a gente traduz em comportamentos e mentalidades? Nós estamos falando de estado de presença. O estado de presença, no ato de escutar uma história ou no ato de contar uma história, é efetivo e extremamente importante para o processo de aprendizagem, por exemplo. Então, quando queremos, estamos falando no universo de letramento, da literatura, do universo literário, quando queremos que esse leitor ele tenha acesso àquele material que está no livro, o ato de você parar um pouco, respirar e você, como contador de história, conseguir fazer com que as pessoas tenham atenção a você e abram as suas conexões de escuta para que o estado de presença se estabeleça, certo? E aí, para mais do que isso, para a gente ilustrar como que a gente pode fazer esse encantamento, né? Quando o contador de história, quando o professor, ele é criativo, ele traz inerente esta vibração do encantamento na arte de parar, de convidar as pessoas para que elas ouçam a história, para que elas se deleitem com a história e, de fato, aquela história faça diferença. Então, criar histórias, né, a sua própria história, a partir de processos autorais, ou baseado até, inclusive, em fábulas, contos, histórias que já existem, é fundamental para esse processo de encantamento. A gente traz a gente aproxima este indivíduo, esse escutador de histórias, porque ele quer saber mais, porque aparentemente ele conhece aquela história, aparentemente ele busca aquela informação na memória dele, aparentemente ele já ouviu contar, ele vai trazer memórias de quem contou aquela história para ele, em outro tempo, em outra época, em outro contexto, mas ele vai ficar encantado em observar como é que o desenrolar daquela história acontece ali, você sendo esse ator, criador dessa própria história. Eu trouxe de exemplo aqui uma história que eu criei, que é baseada na fábula da cigarra e da formiga, e onde, costumeiramente, a cigarra e a formiga é a trabalhadeira, que carrega a folhinha, e a cigarra é aquela que brinca e zomba, e tira barato e tira piada da formiga o tempo todo, né? E aí eu criei uma história baseada nesse conto, que ela é mais ou menos assim. Vou contar ela para vocês e aí vocês podem se deleitar aqui e depois compartilhar essa história, contando do seu jeito, inclusive. Então, ela começa assim: estávamos todos na floresta trabalhando. Era o outono. Odete, a formiga, ela estava ali tricotando casaquinhos, porque logo mais chegaria o inverno e todas as formigas precisavam estar aquecidas. A Odete costurava e tricotava aqueles casaquinhos sem parar e sem perder um ponto sequer. Ela estava atenta e olhando e amarrando e dando os nós necessários e tricotando sem parar, até que, de repente, passa ali onde a formiga trabalhava incessantemente, passa a cigarrete. A cigarrete, ela passa, quando ela vê a formiga, ela fala para a formiga assim: isso, deixa disso. Depois você faz isso, vamos cantar. E a formiga, mais do que depressa, dizia assim: não posso, eu preciso tricotar esses casaquinhos, porque do contrário, quando o inverno chegar, as formigas, ai, passarão muito frio. A cigarrete compreendia muito este universo e ela queria mais era cantar. Então, ela pegava sua violinha e cantava ali, enquanto a Dona Odete, ela fazia os tricôs e fazia milhões e milhares de casaquinhos para todas as formigas. E ela cantava: eu canto assim mesmo.
Eu passo a vida cantando, alegre eu vou é cantar. E cantava sem parar. E assim foi passando o tempo, até que chegou o inverno. No inverno, aquele gelo, todas as formigas correram para dentro do formigueiro, fecharam a portinha, estavam todas aquecidas. E de repente, mais do que de repente, bate na porta a dona Cigarrete. A dona Dete vai até a porta do formigueiro, abre a porta, olha para um lado, olha para o outro e enxerga a dona Cigarrete tremendo de frio, com as suas mãozinhas congeladas. E a Odete fala: Oh, eu não acredito, dona Cigarrete, você aí com tanto frio. Venha, passe para dentro, venha que eu vou dar uma luvinha para você, para aquecer as suas mãos, um casaquinho para aquecer os seus braços. A Cigarrete, muito agradecida, entrou no formigueiro, se aqueceu. Ai, agora então, muito mais bem relaxada, muito mais feliz e muito mais acolhida. Ela escuta assim da dona Odete. Oh, muito bem, dona Cigarrete, que bom que veio aqui. Mas eu preciso te alertar. No formigueiro, todo mundo trabalha. Ninguém fica sem ofício. A cigarrete, muito grata que ela estava, ela tratou automaticamente de pegar os seus instrumentos musicais e alegrar a noite do formigueiro. Vivo assim, assim, a cantar, para alegrar a vocês. Quem aprender minha música cantará comigo outra vez. E assim encerra essa história. E que ela te esquente o coração. E se você souber, conte outro. Qual o objetivo dessa história? É trazer na reflexão que nem só de trabalho vive o ser, mas de prazer também. Do prazer, do companheirismo, da alegria, da troca, das possibilidades. E que nem todos fazem a mesma coisa dentro de uma sociedade, mas que cada um que faça, que desempenhe o seu papel na sociedade, seja tricotando os casacos, ou seja cantando uma canção para aquecer os corações, é parte fundamental do processo. Então, eu fico aqui com essa história de hoje e acreditando que eu conquistei e encantei seu coração de perceber que o universo de contar história, de ouvir, ela é encantadora. E ao encantar, a gente aprende muito mais. Então, um grande abraço, até a nossa próxima história. Até lá!